A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chamo Diasnária, sou ovelha da pastora Socorro, da terceira etapa do Jardim Céu Azul. Estou aí com os irmãos, há alguns capítulos, falando um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, nós vamos iniciar o capítulo 15 de 1 Samuel. E eu quero agradecer essa rica oportunidade à nossa pastora presidente, Loide Ramos, e ao nosso querido e amado pastor Gedeon Júnior. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, tá? Vamos iniciar então, amada igreja. Eu convido que você abra sua Bíblia ou nos acompanhe aqui, tá bom? 1 Samuel capítulo 15, dos versos 1 até o 9, tá bom? Nós vamos ler esses 9 versículos hoje. A palavra do Senhor diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vos usastes de misericórdia, e com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aleluia. Então aqui, igreja, Samuel, ele foi levar a mensagem do Senhor a Saul. O povo de Amaleque, ele já tinha chegado aos limites da iniquidade. Em Levítico 18, nós vamos encontrar uma lista dos pecados dos moradores da região, que incluía os amalequitas. Esse povo pecador e guerreiro tinha atacado os israelitas pela primeira vez em Refidim. Está lá em Êxodo, igreja, 17, do versículo 8 ao versículo 13. E outra referência também que eu encontrei foi Deuteronômio 25, do versículo 17 ao versículo 18, onde foram derrotados. E mais tarde eles entraram em Orma. Está lá em Números 14, do versículo 43 ao versículo 45, onde tiveram êxito. Eles uniram forças com Eglon, rei de Moabe, em um ataque contra Israel, lá em Juízes 3:18, e com os midianitas, nas suas incursões às colheitas e aos rebanhos de Israel. As referências para isso que eu acabei de falar, igreja, está em Juízes, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, tá bom? E o versículo 33 também, tá? Quando os irmãos tiverem uma oportunidade, deem uma olhada, vale muito a pena. Outra referência que eu posso entregar para os irmãos também é Juízes, capítulo 7, versículo 12 e capítulo 10, versículo 12, tá bom? Então, igreja, nós vamos ver que os amalequitas, era um povo ali de guerra, era um povo ali de guerrilha, Mas por que Deus ordenou tão grande destruição para aquele povo, como nós vimos ali no versículo 2 e no versículo 3?
Bem, igreja, os amalequitas, eles eram um grupo de guerrilha, como eu já falei. Eles viviam de ataques a outras nações, saqueando suas riquezas e levando suas famílias. Eles foram os primeiros a atacar Israel, igreja, depois de sua entrada na Terra Prometida, e continuaram a invadir os acampamentos israelitas a cada oportunidade que eles tinham, tá? Deus sabia que os israelitas nunca poderiam viver pacificamente na Terra Prometida, enquanto os amalequitas existissem. Então, igreja, Deus, ele também sabia que seus costumes religiosos corruptos e idólatras ameaçavam o relacionamento de Israel com ele. A única maneira de proteger os corpos e as almas dos israelitas era destruir completamente o povo dessa nação guerreira e de todas as suas posses, incluindo, Igreja do Senhor, os seus ídolos, tá bom? Nós vamos ver que os amalequitas, eles eram um povo idólatra, tá? Eles tinham ali os seus ídolos. Então, esse capítulo, igreja, é o capítulo central da história de Saul. O Senhor lhe deu outra oportunidade de provar o seu valor. E mais uma vez Saul fracassou. Ele mentiu sobre o que havia ocorrido e foi julgado. Saul, ele tinha o costume de falar em vez de realizar e de inventar desculpas, tá bom? Em vez de confessar os seus pecados, Saul, ele não se importava com o que acontecia. Era sempre a culpa de outra pessoa, ele sempre ia levar a culpa para outra pessoa, ele nunca era o culpado. Ele sempre estava mais preocupado em manter uma boa imagem diante dos demais do que de ser verdadeiramente bom diante de Deus. Então nós vamos observar os estágios desses episódios que custou a Saul seu reino e, por fim, igreja, a sua vida, tá? Então, só para recapitular um pouco mais, os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, o irmão incrédulo de Jacó, tá? Tá lá em Gênesis, capítulo 36, tá? E nós vamos ver também em Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 17. Sendo então, igreja, inimigos do povo israelita, o exército de Amaleque atacou os israelitas logo depois que o povo deixou o Egito. E os amalequitas, eles foram derrotados, pois Deus ouviu as orações de Moisés e ajudou o exército de Josué. Naquele tempo, o Senhor declarou guerra perpetuamente contra Amaleque. Tá lá em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. E Balaão profetizou sua derrota final lá em Números capítulo 24, versículo 20, tá? E vocês podem ver também em Deuteronômio capítulo 25, do 17 ao 19. Tá bom, igreja? Então a ordem do Senhor era que destruíssem totalmente, igreja, tá? É uma frase que literalmente ela significa banir. Algumas pessoas, elas vão ter dificuldade de crer que o Senhor ordenasse que uma nação inteira fosse destruída em função de algo que seus antepassados haviam feito séculos antes. E é possível que algum desses críticos, eles viessem mais em sentimentos do que em verdades espirituais, sem perceber como o Senhor havia sido longânimo com essa nação e como eles eram indescritivelmente perversos, igreja. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 18 até o versículo 33, que nós vamos ter a oportunidade de ler, nos nossos próximos estudos. E tem Gênesis, capítulo 15, versículo 16, tá? A aliança de Deus com o povo de Israel incluía a seguinte promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. E Deus sempre cumpre sua promessa. Povos como os amalequitas, que desejavam exterminar os israelitas, não estavam apenas declarando guerra contra Israel, mas também se opuseram, estavam indo contra ao Deus Todo-Poderoso e ao seu grande plano de redenção para o mundo inteiro. Ou as pessoas são a favor
ou as pessoas são contra o Senhor. E caso sejam contra ele, devem sofrer as consequências, sabendo da aliança de Deus com Abraão. Saul permitiu que os queneus escapassem, como nós vimos lá no versículo 6 de Samuel 15, tá? Pois haviam sido amigáveis com Israel. Eram descendentes dos midianitas. E Moisés havia se casado com uma mulher de Midian. Tá lá em Êxodo, capítulo 2, versículo, salvo engano, 16. Mas também tem o 21 e o 22, tá? E os irmãos também podem ver Juízes 4:11. A história mostra como que as nações que perseguiram Israel foram julgadas com severidade. Saul, ele fez algo admirável ao ter o cuidado de proteger os queneus, mas não teve o mesmo cuidado com referência à vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Saul destruísse totalmente o povo, totalmente os amalequitas. E ele destruiu tudo que era abominável e desprezível, mas permitiu que o rei Agag vivesse e que os soldados israelitas tomassem para si o melhor dos rebanhos. Porém, se o Senhor diz que algo é condenado, como podemos dizer que é melhor? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5, versículo 20. Sem dúvidas, igreja, Saul ele tinha homens suficientes para executar o serviço completo, mas decidiu fazer as coisas à sua maneira. Então Saul e seus homens não destruíram todos os despojos de batalha, como Deus tinha ordenado no versículo 3. A lei de destinar algo, deixar de lado inteiramente a destruição, era bem conhecida pelos israelitas. Qualquer coisa, igreja, sobre a proibição de Deus deveria ser completamente destruída. Está lá em Deuteronômios, capítulo 20, versículo 16 ao 18. Isso foi estabelecido para impedir que a idolatria se apoderasse de Israel, porque muitos dos itens valiosos eram ídolos. Infligir essa lei era algo merecedor da pena de morte, Juízes 7, pois mostrava desrespeito e falta de consideração por Deus, porque infligia diretamente suas instruções. Quando encobrimos o pecado para proteger o que temos ou visando algo, de ganho material, não estamos sendo espertos, estamos desobedecendo a lei de Deus. A obediência seletiva é apenas outra forma de desobediência. Se o Senhor te falou, meu filho, minha filha, não faça isso. Ah, não, Senhor, vou te obedecer, mas até aqui eu posso ir. E você vai. Mas o Senhor te falou, não faça. Então não é metade do que você pode fazer, é não fazer de forma alguma. Então o Senhor, ele vai falar para Saul, olha, mata todo o povo, destrói tudo. E o que Saul vai fazer? Ele vai pegar o melhor do gado, vai pegar o melhor do rebanho, ele vai separar aquilo que ele quer, ele vai olhar para o rei Agag e falar, eita, é rei, eu vou guardar esse aqui também, vou deixar ele vivo, para que matar esse homem? Igreja, a ordem do Senhor foi destruir. E Saul, ele desobedeceu ao Senhor. E mais na frente nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Então nós vamos ver aqui que quando nós encobrimos o pecado para proteger o que temos ou visamos ter algum ganho material, nós não estamos sendo inteligentes, igreja. Nós estamos apenas desobedecendo a Deus. E essa obediência seletiva, que é você olhar e falar, isso aqui não é pecado não, isso aqui eu posso fazer, aquilo ali eu posso. Tudo que agrada aos teus olhos você pode fazer. E o Senhor falando que é pecado, mas você quer fazer porque para você não tem problema nenhum. Essa obediência seletiva é apenas outra forma de desobediência. Se você sabe que não é do agrado do Senhor, que Deus não está nesse negócio, meu irmão, nem entre, tá bom? Então nem entre. Não faça como Saul, tá bom?
que ele pegou ali Agag, perdoou o rei, pegou os melhores das ovelhas, das vacas, né? Tirou a sorte ali os cordeiros e de tudo que havia de melhor ali, né? Eles não destruíram, tá bom? E achou que estava fazendo bem. Por quê, igreja? Porque tudo que era vil e desprezível, a palavra do Senhor vai dizer que ele destruiu totalmente. Então, o que era bom aos olhos dele, ele guardou. Ah, mas esse animal aqui, ele tá bom. Não vou matar o rei, não. É rei. Não vou matar o rei. Vou deixar ele vivo, vou perdoar ele. Então, tudo que é vil, tudo que é desprezível, eu vou destruir, porque agora o Senhor vai ter prazer na minha vida, porque o Senhor tá vendo que eu tô indo contra tudo que é desprezível, eu tô indo contra tudo que é vil, tudo aquilo que é pecaminoso. Eu não, vou só pegar essa parte aqui, porque essa parte tá sadia. Vigia. Vigia. Se Deus te falou algo, cumpra por inteiro, tá bom? Não vai fazer pela metade não, porque Deus não tá nesse negócio. E nós vamos deixar para o nosso próximo estudo, né? Pra gente ver qual foi o resultado dessa desobediência de Saul por fazer as coisas ali aos seus olhos, ao seu querer e achar que estava fazendo bem para o Senhor. Bom, fique na paz do Senhor Jesus e que Ele te abençoe e abençoe toda a sua família.